Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como foi o meu processo de conversão, como que eu enxergo o evangelho hoje, tem tudo a ver de como foi o meu processo de conversão. Eu espero que esse vídeo agregue valor na sua vida de alguma forma. Eu conheci Jesus quando eu tinha os meus 16 anos, de forma que aos 12 eu perdi a minha mãe. E quando eu perdi a minha mãe, eu me vi numa situação que eu não desejo pra ninguém. Mas Deus sabe de todas as coisas. Glórias a Deus por isso, graças a Deus por isso. Rendei graças a Deus por todas as coisas, mas foi um momento muito difícil pra mim. Eu era uma criança, eu não sabia assim nada da vida. Eu estava começando a ter ali os meus traços de personalidade, de caráter. E com 16 anos, eu comecei, na verdade um pouco antes ali, com uns 14, meio 15, depois que eu saí do processo de luto, que foi muito longo, eu tinha sonhos, eu tinha visões, eu tinha coisas assim, surreais que eu não entendia, depois que minha mãe partiu, e eu só tinha meu pai. Meu pai, ele trabalhava dentro de um colégio, ele morava dentro de um colégio e ele trabalhava nesse colégio. E a gente vivia num período muito difícil, porque quando minha mãe faleceu, eu tive que morar com meu pai dentro de um colégio na zona sul do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro. E ali dentro daquele colégio, passei uns perrengues, porque era um bairro de zona sul, onde o pessoal ali tinha uma condição boa, classe média alta, e eu morava dentro do colégio, cara. Entende? Era como se fosse um mendigo ali, o filho do porteiro que mora dentro do colégio. Então, você já consegue pegar por aí. E eu não tô me vitimizando não, mano. Isso aí me fez crescer pra caraca, tá ligado? E nesse período, cara, eu era totalmente perdido, sem perspectiva de vida. Eu estudava nesse colégio, que esse colégio era muito bom, mas eu não tinha cabeça pra estudar, eu não levei a sério. É uma fase da minha vida que eu não consigo lembrar de quase nada, assim. Matéria de escola, quando falam coisas pra mim. Pô, tu não aprendeu isso no segundo grau, não? Cara, eu não tive segundo grau, tá ligado? Eu só ia pra aula e fumava maconha e baforava loló e queria dançar breaking. A minha adolescência era querer fugir da realidade. E essas experiências espirituais que eu tinha, eu sempre sentia que eu tinha um chamado assim pro espiritual. Em dado momento da história, eu comecei a ter uma certeza no meu coração e eu dizia isso pros meus amigos. Isso aconteceu até no meu casamento também. Essa certeza que eu tive e aconteceu, mas eu tive uma certeza no meu coração e eu falei assim, um dia eu vou ser crente. E quando eu falo crente aqui, na época eu falava da religião, né? Hoje eu sou crente em Cristo. Não que eu seja um desigrejado, vou até fazer um vídeo sobre isso. Eu falava, um dia eu vou ser crente, 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 só que com a vida toda errada. E sempre que, na época, né, metrô, ônibus, trem, todas as conduções aqui do Rio de Janeiro era liberado. Hoje em dia parece que não pode mais, né? Mas era liberado fazer o evangelismo. Então tinha, os evangelistas entregavam os panfletos. E muitas vezes eu estava sempre acompanhado de alguém e eu via alguém querendo rasgar o papel, amassar, jogar fora. E eu falava, não, mano, não joga isso fora, não. Isso aí é a palavra de Deus, isso é sagrado. Então assim, antes mesmo de eu conhecer esse Jesus, a palavra vai dizer que ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, né, cara? Então assim, muito antes de eu conhecer ele já me conheci o meu coração. E eu não tô falando que o meu coração é bom, muito pelo contrário. Eu falava isso, sabe? Um dia eu vou ser crente, um dia eu vou ser crente. Pô, não joga essa palavra fora, nossa palavra é sagrada. E eu falava isso e continuava na minha vida, cara. Continuava ali na minha vida. Até que um momento, cara, um dado momento, meu grupo de breaking, a gente foi chamado pra dançar numa festa de 15 anos. E nessa festa de 15 anos, cara, quando eu avistei a aniversariante, eu falei, nossa, mano, eu vou namorar essa mulher. E tá maluco, isso aí não é pro teu bico não e tal, toda aquela história. Fui namorar com ela, mas fui lá pedir, hoje em dia não tem mais isso, né, mas fui lá pedir pro pai dela ali em namoro, e só que os crentes fervorosos tinham que ser crente ali, né, e eu já queria, então ali eu comecei uma caminhada, converti ele na Assembleia de Deus, e comecei a minha caminhada como cristão. Nessa caminhada como cristão, posso dizer que eu me afastei dos caminhos de Jesus umas 2 vezes. Existem motivos específicos para isso. Que eu me mudei de estado e não tive uma igreja, mas ali eu era meio fervoroso. Quando eu voltei pro Rio de Janeiro, eu me perdi. Eu me perdi de novo, eu fui pra balada, festas, enfim. Que aí foi o meu despertar espiritual e foi aí que eu tava nesse processo. Eu já conhecia Jesus, voltei pro Rio de Janeiro, voltei pra festas, baladas, não era de usar droga mais, mas eu tava em festa e balada enfim, mulherada e tal. E aí eu sempre tinha essa sede, então vira e mexe eu frequentava uma igreja, eu ouvi uma palavra, eu nunca fui de ler Bíblia, né, eu ouvi uma palavra e tal, e foi aí, cara, onde eu conheci, onde eu fui chamado, convidado, né, para um retiro. Esse retiro, eu falei isso no vídeo anterior, no Despertar Espiritual, era um retiro de 3 dias, onde era uma imersão mesmo, né, em forma de retiro, uma imersão de inteligência emocional, e eu nunca tinha passado por isso, eu não conhecia, eu não sabia o que era isso, desenvolvimento pessoal, nunca tinha ouvido falar essa palavra, inteligência emocional, nunca tinha ouvido falar essa palavra, e lá me foi apresentado
se eu não me engano, é a pirâmide de Maslow, né? E ali, cara, as necessidades básicas e tal, sociedade e o parte espiritual. Quando eu entendi aquilo, eu falei, poxa, peraí, minha vida tá toda capenga, minha vida tá toda errada. Eu larguei Jesus, que era a única coisa que eu tinha. Que quando eu me converti, Jesus, a palavra diz que ele nos dá uma veste nova, uma roupa nova, né? E um nome novo. Pô, isso é bênção demais. Eu larguei tudo isso e fui pro mundo. E lá no mundo, quando eu ouvi isso, eu falei, pô, eu lembrei de Jesus. Só que ao invés de voltar pra Jesus, eu fui visitar outras religiões. E eu já falei isso no vídeo passado, mas pra ser bem claro aqui, visitei Umbanda, eu visitei grupos de meditação, era mais ali pro budismo, e eu visitei também o Santo Daime, onde ali tinha a ministração do rapé e do ayahuasca. E nessa pira, cara, eu meditava, enfim, eu tinha todo um processo, eu acreditava muito nisso, eu era muito fervoroso nisso, eu mergulhei muito forte nisso, até que eu lembrei, assim, de Jesus, conheci minha esposa, e quando eu casei, adivinha aí, a minha esposa era cristã, pai pastor, a mãe missionária, e aí, estamos aí. O que eu aprendi com o meu processo de conversão? No meu processo de conversão, cara, foi algo muito forte, porque eu não tinha perspectiva de nada. Eu não tinha família, a minha família é de outro estado, como eu falei que morei lá 2 anos, voltei. A minha família aqui do Rio de Janeiro é uma família um pouco distante, voltei a ter contato há pouco tempo com eles. Quando eu conheci esse Jesus, ele me deu uma perspectiva de vida, ele me deu um norte, entende? Só que as coisas não aconteciam na minha vida. Era que nem o maná pro povo, era diário. Quando parecia que meu irmão, já não tenho mais... Meu irmão, eu vou morrer. Acontecia alguma coisa que dava certo. Caraca, eu não sei como eu vou conseguir sair dessa. Chegava, irmão, no último segundo, Deus estava ali presente na minha vida. E eu olhando pra trás, eu vejo isso na minha vida, assim... Meu irmão, é surreal, é uma parada assim, surreal, é sobrenatural. E esse processo, ele se deu desde que eu perdi minha mãe até hoje. Fazendo assim uma retrospectiva, desde que eu perdi minha mãe até hoje, Deus sempre esteve comigo. Eu sendo fiel ou sendo infiel, eu estando nos caminhos ou fora dos caminhos. Porque estar no caminho de Deus, a galera associa isso com ir à igreja, e não é bem assim, né? E quando eu tava muito perdido, Deus ali estava comigo, ele estava me sustentando, me chamando. E cara, esse despertar espiritual que não se deu, inclusive teve um rapaz que comentou no vídeo lá do despertar espiritual, que o despertar dele foi um despertar místico, não foi cristão. Tem muito despertar espiritual cristão que é místico. Entendi o que o irmão quis dizer, mas... O meu processo de despertar espiritual não foi nada cristão. Eu era cristão, mas o meu despertar espiritual não foi nada cristão. Muito pelo contrário. Eu retomei ali aos caminhos do Senhor, depois que eu casei, depois que eu conheci minha esposa e casei, e retomei com força, de modo que eu falei assim, mano, eu não tenho nada, pai, tudo que eu tenho é teu, e eu me entreguei a Jesus de fato, assim, mano, eu me entreguei, de forma que eu ia voltar a estudar, falei, pô, vou fazer faculdade de educação física, que é algo que eu gosto. Com 1 mês eu já tranquei, fui pra teologia, me formei, enfim, falei, eu preciso fazer isso da melhor forma possível, porque eu não tenho mais nada, irmão, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, enquanto eu estive longe, eu só não morri porque Deus não deixou. E agora eu tô aqui, irmão. Pela misericórdia, pelo favor, pela graça que é o favor imerecido. E pelo amor desse Deus, cara. Quem sou eu? Entende, cara? O que eu sou para que Deus tenha tanto amor assim por mim? Quantas pessoas aí a gente não vê que acontecem as coisas, a gente fala, pô, cara, cadê Deus? A gente fica questionando, né, Deus? E é por isso que eu tenho uma visão teológica um pouco diferente. Eu não creio em livre-arbítrio. Eu não creio em eu escolho Jesus. Eu não acredito nisso, porque eu tentei fugir, porque quando eu me converti na Assembleia de Deus, tem muita revelação em essas coisas, e falaram que eu ia ser pastor. Eu falei, eu, pastor? Você tá doido, mano, eu vou meter o pé disso aqui, velho. E eu fui viver, mano, foi aí que eu me afastei. E aí, agora eu voltei me rendendo aos pés desse Deus, porque esse Deus ele é o Criador, ele é tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho foi ele que me deu, ou seja, eu não tenho nada, nada é meu, tudo é dele. E quando a gente reconhece isso, todas aquelas bênçãos que a gente recebeu do Senhor no começo da nossa caminhada, ela vai se destravando de uma tal forma, porque Deus, ele conhece nosso coração. Quando ele reconhece que de fato nós aceitamos ele, nos rendemos a ele, estamos querendo e fazendo a vontade dele
nos caminhos dele e não nos nossos, cara, é uma parada assim mágica, velho. As coisas acontecem, mano. Porque Deus, ele tem um prazer de nos abençoar. Só que Deus, ele não vai nos abençoar com algo que vai prejudicar a nossa relação com ele. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de parede, de gesso, de quadro. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus eficaz, ele está dentro da gente através do Espírito dele. E cara, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Não foi você que conquistou o que você tem hoje, foi Deus que pela infinita misericórdia te deu saúde, te deu força, te deu garra, te deu condições para você ir e conquistar. Claro, você tem o seu mérito nisso, mas foi Deus quem permitiu que você estivesse onde você está. E se você tiver, meu irmão, cara, eu não tenho nada, meu irmão, o que vai ser do dia de amanhã? Creia, mano. Creia que o mesmo Deus que te prometeu, não importa a condição, porque uma pessoa de fé, ela não seguia por vista. Não seguir por vista, seguir por fé. E creia, mano, que aquele que te chamou, ele é poderoso para cumprir com todas as sortes de bênção que ele prometeu na sua vida, mano. Mas em troca, e isso não é barganha, irmão, se entregue não só aos caminhos desse Deus, mas à missão desse Deus, que é trabalhosa, que é árdua. Meta a mão na arado, trabalhe, tenha relacionamento com esse Deus. Quando eu falo trabalho, não é trabalho secular, é trabalhar para ele. E com esmero, com excelência, se prepare, irmão. Não é de qualquer jeito. Você lê um negócio, entende do seu jeito e começa a falar, isso é heresia. Existe a boa forma de se fazer teologia. O que é fazer teologia? Quando você lê um texto da Bíblia, interpreta ele, você já fez teologia, e ensina pra alguém, você tá teologando, cara. Busca essa informação pra você fazer essa teologia da melhor forma possível, pra você propagar essa mensagem, essa missão, esse id da melhor forma possível. E esteja debaixo da vontade desse Deus, independente se você crê no livre-arbítrio, no eu aceito, isso também tem base bíblica. Eu não consigo crer assim, porque a minha conversão foi de uma maneira que eu não consigo acreditar que eu escolho alguma coisa. Eu não escolho nada. Eu sou só um servo e um escravo de Deus, do Criador. Eu sou a criatura, ele é o Criador. É ele que manda, eu só obedeço. E se você tá no começo dessa caminhada, não desista. É difícil, mas no final vai valer a pena. É como Paulo diz, guardei a fé, combati um bom combate e eu sempre esqueço a outra parte. Tu gostou desse vídeo, irmão? Curta esse vídeo aqui pra trazer relevância e a gente se vê no próximo vídeo. Demorou? Tamo junto e é nóis. Vrau!